Olá, professora Érica, obrigado por estar aí desse lado. Eu que agradeço pela o convite, por estar aqui com você, Pedro. É isso, nós estamos aqui hoje no APMTC Talks, em que o nosso objetivo é promover a saúde da mulher numa dinâmica da ginecologia, em que, neste caso, a Érica tem contribuído imenso para o desenvolvimento de uma terapêutica, de um método, uma abordagem, principalmente em infertilidade. Em novembro, nos dias 29, 30 e 1 de dezembro, vai estar em Lisboa a falar sobre endometriose e adenomiose. Já lá vamos, mas hoje a única coisa que quero agora saber é como é que chegou a esta aventura de ser acupuntora, não é? Ou acupunturista, como vocês dizem no Brasil, e ser autora de três livros, sendo que um deles é a fertilidade e a acupuntura, não é? E eu gosto muito do título de Tentante a Gestante. Eu acho que é um livro muito com um título bastante chamativo, não é? Como é que é o seu percurso? Como é que chegou até aqui? Conte-nos um Perfeito. pouco, por favor. Vou fazer 18 anos de profissão, então há 18 anos que eu exerço a medicina chinesa, mas neste caminho de auxiliar casais na infertilidade, veio uma infertilidade e a medicina chinesa foi quem me trouxe os meus filhos. Então, além de promover a medicina chinesa para ser a ação para os meus pacientes, foi ela que foi o tratamento específico para que os meus filhos chegassem depois de ter vivido a infertilidade, passado por ser portadora de endometriose, adenomiose, passar por abortos. Então, a minha história, ela se mistura com a medicina chinesa. E por ter essa medicina chinesa como uma ação específica para que meus filhos chegassem, hoje eu sou, além de uma grande estudiosa do assunto, uma defensora de que a prática é extremamente eficaz para auxiliar mulheres que diferentes diagnósticos estão vivendo a dor da infertilidade. Obrigado pela partilha. Nós hoje vemos cada vez mais uma situação crescente, não é? De questões de distúrbios ginecológicos que acabam por afetar a infertilidade ou que acabam por ser manifestado na incapacidade de gerar vida. Consegue ver alguma relação, com a atualidade? Será que é agora mais frequente ou, hoje os diagnósticos também são mais precoces e tudo ajuda? O que é que pensa sobre isto, professora? Perfeito. Eu vejo muito que o estilo de vida que as mulheres estão levando por acesso ou atraso desta maternidade, devido à carreira profissional, o próprio estilo de vida de construir uma estabilidade financeira para depois uma família, contribui sim em se tratando do impacto da idade, mas não necessariamente só a idade, que hoje a gente tem mulheres também que tem idades de 30, 35 até 35 anos, como foi o meu caso, eu tive infertilidade aos 30 anos de idade e recebi o diagnóstico de uma menopausa precoce. Então, eu associo muito ao que a medicina chinesa prega, que hoje a medicina ocidental, principalmente a medicina funcional, tem trazido para a gente, integrando aí o que a medicina chinesa já fala há anos. Que esse estilo de vida acelerado, debilitando o Jing, vem comprometendo não só a qualidade do óvulo e do espermatozoide desses casais, mas também a dificuldade de uma implantação desse embrião. Então, sim, acho que os diagnósticos têm colaborado, porque cada dia mais a reprodução assistida, por exemplo, vem evoluindo nos diagnósticos, mas infelizmente a infertilidade vai aumentar muito, eu acredito, pelo estilo de vida que as mulheres e o mundo em si vem levando. Obrigado. Diga-me uma coisa, já é mais responsável, pelo menos aqui, de 1.200 casos positivos, não é? Já é aí o número apresentado. E, e para si, não só na sua vida pessoal, não é? Porque teve aqui é claramente a primeira parte interessada e depois a paixão surge a seguir. Há algum caso assim que a marque mais sobre o seu, vamos, eu entendo que possa ser muito importante, mas enquanto já a pessoa responsável pela mudança na vida dos outros, não é?
Sim. Há um ou dois casos que possa partilhar connosco que a tenham marcado. Sim. Eu tenho um caso de uma paciente que fez 19 fertilizações in vitro e chegou no meu consultório exatamente com 18 fertilizações in vitro nas costas, sem diagnósticos da medicina ocidental. Então, ela foi fazendo um tratamento atrás do outro, sem nenhuma investigação específica, e só nesse sentido eu posso colocar a história junto, porque todas as mulheres que vivem a infertilidade, elas acabam indo sem muito parar e olhar e falar: peraí, se eu estou nesse caminho e esse caminho está dando errado, o que é que eu preciso fazer de diferente? Pelo medo de não conseguir engravidar mais, ou até mesmo pelo profissional, o médico que está acompanhando, que sai dizendo: uma FIV não deu certo, vamos partir para a próxima FIV. E com isso, essa paciente chegou no meu consultório, então foram 18 FIVs sem sucesso. E aí nós fomos fazer uma mudança no estilo de vida, foi impactar dentro da medicina chinesa, entender quais as síndromes energéticas que levavam a esse desequilíbrio. Foi ali que eu pedi uma investigação de um especialista em endometriose. Era uma paciente portadora de endometriose não diagnosticada, ou seja, ela tinha passado por 18 tratamentos e não tinha sido diagnosticada ainda a endometriose, que foi um fator que levou ao impacto na reserva ovariana, na piora da qualidade do óvulo, mas também o impacto na implantação. E aí, nesse período, que foi em 2020, tinha acabado de sair um estudo científico mostrando quanto a eletroacupuntura era eficaz na melhora da qualidade ocitária, e um estudo com embasamento de alguns pontos, de algumas fórmulas. E ali eu fui praticar o que estava na literatura, e essa paciente engravidou. Hoje seu filhinho já vai fazer 3 anos, e associamos, era um quadro que a endometriose levou a uma obstrução tubária, então a gente não tentou uma gravidez natural, foi a 19ª fertilização in vitro dela, e hoje ela tem seu filho, e muito grata por isso. Essa é uma história extraordinária, não é? Que é, às vezes, o aspecto de as pessoas fartam-se de tentar, às vezes só não estão na direção certa, não é? Exatamente, exatamente. Essa é uma coisa boa que a prática de medicina tradicional chinesa nos permite experienciar, não é? No dia a dia. E isso é uma Isso. coisa boa. Atendendo àquilo que falou agora da melhor avaliação do doente, consegue ver alguma relação nas análises clínicas que observa? Consegue já gerar na sua experiência clínica um padrão em que isto aqui talvez vá para esta área? Consegue já ver uma relação entre a dinâmica da síndrome, umas análises clínicas e um padrão de consequência? Isto para si começa a ser mais claro. Perfeito. Quando eu me deparei com a minha infertilidade, eu tinha um quadro de deficiência do yin do rim, então era o meu quadro dentro da medicina chinesa, e uma deficiência do yang do rim, e, e me deparei com a endometriose e uma baixa reserva ovariana. E à medida que eu fui tratando, quando veio minha infertilidade, ela foi o ápice para eu ir para essa área ainda mais forte, mas eu já trabalhava nessa área. E eu já tinha acostumado a ver pacientes com muita deficiência de yin associado ou uma estase ou uma estagnação, com quadros de menopausa precoce devido a essa toxicidade pélvica que a endometriose levava. E aí eu fui, a partir disso, vendo quais os padrões que se repetiam de mulheres novas, mas com uma reserva ovariana baixa e uma qualidade ocitária que não levavam a embriões de qualidade, e assim iam fazendo igual a mim, que fiz várias FIVs, não deram certo, e depois engravidei naturalmente, e essas mulheres tendo o mesmo padrão. E aí eu comecei a selecionar o perfil dessas mulheres a síndrome energética. Então, eu vi muito quadro de deficiência de Yin e Jing como um padrão para menopausa precoce, e as portadoras de endometriose, uma base, a deficiência do Yang do rim, e aí que assintomáticas, e as sintomáticas com ou estagnação do fígado ou uma estase de sangue. Muito obrigado, super claro, espetacular. Muito obrigado pela sua partilha e pela experiência. E também uma outra pergunta que surge, que é, às vezes as pessoas
ainda fazem uma associação de ideias erradas, ou seja, elas não conseguem engravidar e depois às vezes têm medo que seja uma coisa que não é para elas. Ou seja, ou que as crianças vão sair com problemas, ou que, não é? Há aqui ainda muita desmistificação a fazer, não é? Que é o facto, o que é que me podia ajudar as pessoas a perceberem sobre este assunto, que eu acho que é um assunto também significativo. Importante. E agradeço, inclusive, a sua pergunta, porque a gente tem também um misticismo sobre isso, que ser mãe não é para mim, eu já tentei de tudo e não engravidei. Por que que a medicina chinesa seria algo diferente para trazer no meu filho? E eu respondo: a medicina chinesa, ela trabalha o corpo como um todo, ela busca o equilíbrio. Eu costumo dizer que é corpo-mente e útero. E nós, dentro da medicina chinesa, somos capazes de potencializar e fazer uma harmonia desse corpo, que, infelizmente, a medicina ocidental ainda traz tudo muito separado. É a reserva ovariana, é a endometriose, e trata essa mulher como partes. E a medicina chinesa integra e equilibra esse corpo como um todo. Então, a gente vai entendendo que esse corpo tem um potencial fértil e mudando, inclusive, através de técnicas da medicina chinesa, a mentalidade dessa mulher de que ela é capaz de gestar a partir do momento que ela vê o corpo funcionando, que ela reconhece as suas fases do ciclo, que ela é capaz de perceber o seu muco fértil, que ela é capaz de entender que esse sangue menstrual é, na verdade, tudo que reflete na sua fertilidade. Quanto mais ela conhece do seu ciclo menstrual, mais ela empodera de que ela é capaz de gestar. Muito obrigado, e acho que é uma área que realmente precisa de mais luz, não é? De mais orientação, e tenho a certeza que a forma como produz, as suas aulas, os seus cursos, têm, e a metodologia, não é? Que aplica. E eu gostaria de, sem explicar muito em detalhe, mas genericamente, em que é que consiste o seu método, a abordagem que faz? Beleza. O método Erika Neller é baseado na medicina chinesa, onde eu uso as 6 técnicas da medicina chinesa, a acupuntura, especificamente, né, como um tratamento com embasamento no diagnóstico da língua do pulso, numa boa anamnese. Associado a isso, as fórmulas magistrais chinesas é a minha segunda metodologia, assim como na China, aqui no Brasil, eu tenho trabalhado para que as pessoas vejam a importância da fitoterapia, a importância de que somente a acupuntura não vai trazer esse benefício que a gente espera. Nós estamos falando de mulheres que estão tentando engravidar há 10 anos. Nós estamos falando de um corpo que tem uma deficiência de sangue e nós não vamos conseguir fazer essa mudança somente com agulhas. Então, a técnica, apesar da acupuntura ser a mais conhecida, a gente sabe que é a que vai fazer a diferença. Associado à terceira técnica, eu trago a fitoterapia brasileira, os chás que a gente pode fazer uso ou as tinturas, para que essa mulher consiga associar a prática dos chás na sua rotina, né, as infusões e as decocções, a prática na sua rotina para que ela consiga desacelerar sua mente tomando um chá, até a forma de fazer o chá para já trazer esse ritual fértil para ela. E aí tudo baseado na medicina chinesa, no diagnóstico energético. E a quarta técnica, eu trouxe os florais de Bach na visão da medicina chinesa. Então, eu vou atuar com os florais que Bach criou, mas eu trouxe eles na visão da medicina chinesa. Então, qual é o floral que vai ter uma ação na tonificação do yang do rim, na movimentação do qi do fígado, para trabalhar a parte emocional e os canais com essa visão emocional. A aromaterapia, na visão da medicina chinesa, tendo como base Gabriel Mojai, que é uma das referências no mundo sobre a aromaterapia na visão da medicina chinesa. Então, eu trago essa visão de usar os óleos essenciais com a essência de um óleo mais yin, um óleo mais yang, um óleo mais frio ou um óleo mais quente, para aquecer esse útero ou retirar o calor desse útero. E a última técnica, a dietoterapia chinesa, tendo os alimentos como uma função para equilibrar o corpo. Então, eu pego as técnicas da medicina chinesa, que são essas 6, e faço e crio um método Erika Neri baseado
em todo esse processo, na fertilidade e na saúde da mulher, fertilidade de casais. Muito obrigado, é super clara a comunicação e é exatamente esse o objetivo da prática do APMTC Talks, que é aproximar a realidade da medicina chinesa e não fazer uma retirada da medicina chinesa em relação à sociedade. Bem, Delícia. vamos manter aqui o nosso segredo um bocadinho mais público agora, que é nós vamos voltar a fazer uma live muito maior. Isso. Hoje é só aqui uma pequena partilha inicial e muito obrigado por ter estado desse lado. Eu espero que aos nossos associados e ao público em geral que tenha sido um abrir de expectativas para o futuro, e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço imensamente o convite, espero poder conhecer todos que estão aí desse lado, para que a gente juntos possamos elevar ainda mais a medicina chinesa que muda e impacta vidas. É exatamente isso. É esse o nosso propósito no projeto Rising Together. Muito obrigado, doutora. Eu que Obrigado pela sua agradeço. partilha. Obrigado, Erika. Obrigada.